Pam, pararam, pam, pam, pam. Pronto, tô aparecendo, tô ao vivo e a cores. Vamos falar sobre planejamento tributário. Tô atrasado? Não tô atrasado, tô atrasado 7 minutos. Na correria do dia a dia para variar, certo? Saí daqui já tem uma outra reunião. Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. O professor hoje está elétrico porque fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Inclusive cuidando das aulas da mentoria, que já falei com o pessoal que vai começar já no próximo dia 9/3, uma mentoria onde eu selecionei 5 alunos, ainda tem uma vaga, tá? Para durante um período aí de 1 mês e meio aí ficar sendo mentor desses alunos para que eles iniciem na área tributária com muito sucesso. E comecei a separar as aulas já, depois tenho que cuidar da mentoria também. Então por isso que a gente vai nessa correria aí do dia a dia, mas agradecendo muito a Deus essa oportunidade de estar aqui, de estar conversando com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, certo? Vamos falar hoje um pouco sobre planejamento tributário, que também é uma porta de entrada para qualquer empresa, certo? É muito importante. Quem não gosta de receber um advogado com alguma proposta, com uma análise para poder reduzir a carga tributária, né? Como um empresário olha para um advogado de uma forma diferente, quando ele oferece uma oportunidade dele ter uma sobrevida, dele continuar exercendo a sua atividade, pagando menos impostos, porque a maioria não gosta, né? Doutor ansioso para se tornar seu aluno. Coloca isso em mente que você será, viu? E com certeza, quando a gente não bote ansioso, eu vou me tornar o seu aluno, não bote assim, eu digo, eu vou me tornar o seu aluno, porque a palavra da gente tem muito poder, principalmente quando a gente escreve. Eu estudo muito isso, essa questão extrafísica, física quântica, eu estudo isso todo dia também. E sou cercado de pessoas muito positivas na minha vida que me ajudam a chegar aonde eu quero chegar. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Fico feliz que vocês estejam aqui. Hoje eu terei alguns slides aí que o meu assessor, que vocês já conhecem aí, Marcelo, já deixou tudo pronto. Eu saí de um compromisso, já cheguei aqui atrasado 7 minutos, tá certo? Mas vamos passar alguns slides no nosso canal do YouTube sobre planejamento tributário. Ok? Outra coisa a gente vai conversar, talvez eu nem precise de slides, mas como no curso eu tenho alguns slides que eu mostro alguns cálculos, como é que a gente faz, eu trouxe algumas coisas para a gente bater um papo aqui também no YouTube, Ricardo Piedade. Então quem tiver aí no Instagram, ou acompanha pelo Instagram, ou vai para o YouTube, sabendo que no YouTube eu vou passar aí algum material. Eu não sou muito de ficar conversando e lendo. Eu acho que a aula desenvolve mais quando a gente está batendo um papo, tá certo? Então eu vou ver se vai ser necessário eu passar esses slides ou não, certo? Ou com o conhecimento do professor a gente consegue aí desenrolar a questão, ok? Primeiramente eu queria conversar com vocês o seguinte, pessoal. Teses tributárias é um pouco diferente de planejamento tributário, porque eu escuto muitos alunos, isso é uma tese. Às vezes até eu mesmo eu mesmo também me confundo com essa questão. É tese, é planejamento, tá certo? Mas para você entender, você que atua na área tributária, tese é voltado sempre para a recuperação de créditos do passado, algo que a empresa recolheu indevidamente, certo? Embasado em alguma decisão ou até em alguma legislação que diz que ela deveria recolher de uma forma, ela recolheu de outra, e visa recuperar os últimos 5 anos e deixar de pagar de um período para frente. Planejamento tributário, pessoal, a melhor definição que eu dou para planejamento tributário é uma coisa para o futuro. É como se você quisesse organizar uma empresa do ponto de vista legal, certo? Que a gente chama planejamento por opção legal. A doutrina chama isso. Eu não gosto muito desses conceitos. Eu gosto muito de questão prática.
tá certo? Mas o que é que o pessoal chama? Tem o planejamento legal, que é aquele que a lei diz assim, olha, você vai recolher isso aqui de tal forma, tá certo? E você pode pegar uma empresa e botar nessa forma e com isso pagar menos imposto, ou aquele planejamento estratégico que você consegue encontrar situações na lei em que você pode readequar a estrutura de uma empresa para aquelas determinadas situações, para que ela também pague menos imposto, tá certo? Esse estratégico é o que às vezes causa alguns problemas com o fisco, porque a lei estabelece algumas possibilidades, mas quando você faz, tá certo? Aí o fisco vai cair em cima, às vezes, para saber se aquilo está sendo feito de uma forma correta ou não, tá bom? Mas você sempre vai vender para o seu cliente que você está fazendo tudo de uma forma legal, uma forma que a própria lei estabelece, não é nenhuma simulação, porque uma simulação é um planejamento ilícito, é tipo assim, você vai fazer uma determinada situação que a lei estabelece, ó, você pode fazer dessa forma, mas na prática mesmo, no dia a dia, acontece tudo diferente, mistura orçamento de um com orçamento do outro, contador de um é o mesmo contador do outro, o empregado de um é empregado do outro, a empresa só faz no papel e na prática nada acontece. Então, esse tipo de planejamento, a Receita combate e é uma simulação. E o que é que acontece? A empresa recebe suas fiscalizações, punições, multas e tudo mais, ok? Mas, evidentemente, o planejamento tributário, como já falei aqui para vocês, é extremamente importante para uma empresa, tá? Primeiro, o que eu gosto de começar num planejamento tributário, quando a gente vai conversar com o empresário, é a gente entender, certo? Entender a primeira coisa que eu tenho que saber é os 3 regimes de tributação: lucro real, simples, lucro presumido, saber a característica de cada regime. Por exemplo, no lucro real, você só vai pagar os impostos sobre o lucro real, aquilo que realmente ficar no bolso do empresário. O tanto é que pode ser abatido no lucro real uma série de despesas lá da empresa, tá certo? Energia elétrica, aluguéis, PIS e COFINS, pode ser abatido em lucro real, pode ser abatido a questão da mão de obra, se ela terceiriza aqueles serviços, tá certo? Então a gente tem que entender o regime de tributação. Então, quando eu tenho um imposto a pagar e posso abater uma série de despesas, eu só vou pagar aquele imposto, principalmente imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido, sobre o lucro real, aquilo que ficou no meu bolso. Eu dou muito exemplo na questão de um supermercado. Digamos que o supermercado venda um quilo de arroz por R$10, certo? Um exemplo. Mas vai ser os R$10 que vai ficar no bolso do empresário? Não, porque tem uma série de despesas naqueles R$10 que ele está vendendo. No final só fica R$2 no bolso do empresário. E é sobre esses R$2 que ele vai pagar o seu imposto e não sobre os 10, porque a legislação permite no lucro real abater uma série de despesas. Então você tem que fazer os cálculos tanto no real como no presumido como no simples. Eu trouxe até um exemplo aqui para você saber qual é o melhor regime de tributação para uma empresa. Já no lucro presumido, você vai pagar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido sob uma presunção de lucro. Digamos, uma empresa lá fatura R$100 mil de nota fiscal por mês e ela é uma prestadora de serviços cuja presunção de lucro é 32%. Então ela não vai pagar os impostos sobre 100 mil, apesar dela ter emitido 100 mil em nota fiscal. Ela vai pagar sobre 32%. 32% sobre 100 mil dá R$32 mil, se ela for, a atividade dela for uma prestação de serviço. Sobre esses 32 mil é que ela vai recolher a alíquota do imposto de renda de 15% e a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido de 9%. É como se o fisco dissesse o seguinte: olha, eu não vou me preocupar aqui nesse regime de tributação em você ficar abatendo despesa, vendo qual é a despesa que a legislação permite e somar lá o que é que você tem que pagar menos a despesa e pagar os impostos só sobre
o que sobrou para você, tá? Eu vou já estipular que se você exercer uma atividade tal, você vai pagar 8% de presunção de lucro. Se você exercer lá uma outra atividade, você vai pagar 12%. Ou se você for prestador de serviço, vai pagar 32%, um exemplo, certo? É como se eu dissesse, ó, de 100 mil que você faturou, só ficou para você 32% disso. Se você é uma construtora e, por exemplo, faturou 100 mil, você vai pagar só 8 mil sobre isso, que é 8%, entendeu? É como se o fisco dissesse, você já teve uma série de despesas aí, tá? E para você não ficar vendo tudo que é despesa mais receita, eu já vou dizer já o que é que vai ficar no seu bolso. Se você fizer isso, exercer essa atividade, vai ser 8%. Essa aqui 12%. Essa aqui 32%. E você vai recolher o imposto de renda e a contribuição social sobre essa base de cálculo. Tá certo, pessoal? Então, daí a gente já tira uma primeira conclusão de que quanto maior for o faturamento de uma empresa, certamente, grande probabilidade do lucro presumido ser o melhor regime de tributação, porque não vai calcular sobre o total do faturamento, vai calcular sobre presunções de lucro sobre aquele faturamento. E quanto menor for o faturamento da empresa, quando a empresa, geralmente isso vai para grandes indústrias, tem muita despesa a ser abatido, certo? O lucro real certamente será o melhor regime. E o Simples Nacional? O Simples Nacional se paga os impostos em uma única guia chamado DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, tá certo? Todos os impostos lá, vai estar lá o ICMS, PIS e COFINS, contribuição social, imposto de renda e também as contribuições previdenciárias. Terão 3 tabelas, tá? Uma tabela para indústria, uma para comércio e hoje são 3 tabelas para as empresas prestadoras de serviços, tá certo? Mas são 3 categorias, indústria, comércio e prestadoras de serviços, todas elas, tá, com parcelas a serem deduzidas, alíquotas que você vai colocar numa fórmula que tem lá no Simples Nacional, tá? Para encontrar a alíquota efetiva que vai ser paga pela empresa naquele mês, tá certo? Aí as pessoas geralmente dizem assim, se a empresa tiver faturamento até 4.800.000, evidentemente que ela está no Simples, tá certo? É o limite máximo do Simples. Mas lembrando que tem um sublimite aí para o ISS e o ICMS, que é 3.600.000. Ou seja, se a empresa, durante o ano, decorrer do ano, que é o período anual do Simples, certo? Ainda está dentro da faixa de 4.800.000, mas já passou os 3.600.000, então ela vai ter que recolher o ICMS e o ISS por fora, como se ela não estivesse no Simples desde o início do ano, tá certo? Então pode ser que o Simples não seja o melhor regime de tributação para uma empresa. Isso você tem que analisar, fazer os cálculos de acordo com o ano anterior que a empresa teve, de acordo com o ano passado que você teve, os seus faturamentos. Vamos ver aí qual foi o imposto que correspondeu à maior carga tributária. Qual era o regime de tributação que você estava no ano passado? Quanto é que você recolhia? Estava no lucro presumido. Quanto é que você recolhia mensalmente uma média de PIS e COFINS, de imposto de renda, de contribuição social sobre lucro líquido, de ICMS, que é um imposto que vem com a carga muito pesada? É isso que você tem que entender, as características de cada imposto para você fazer um planejamento tributário correto. Não é uma coisa simples de você fazer, também não é um bicho de 7 cabeças, certo? Com essas aulas que a gente está fazendo, você já pode até já ter uma ideia como é que se faz um planejamento tributário. Para a gente entrar num curso tem cursos aí de contabilidade, de muita gente boa aí, de 50 horas de planejamento tributário, 60 horas. No nosso curso mesmo, seja um advogado tributarista completo, tem um módulo só de planejamento tributário, onde eu falo isso para vocês, essas questões com mais detalhes, tá certo? Então, planejamento tributário, pessoal, envolve reconhecer primeiro os regimes de tributação,
lucro real, simples e lucro presumido. Eu falei que muitas vezes o simples não é um bom negócio, porque o simples, apesar de você estar pagando menos imposto, digamos que eu fiz esses cálculos e verifiquei que no simples eu ia pagar menos imposto. Então, vou dizer, então em janeiro a gente vai optar pelo simples e a gente vai ficar até o final do ano. Inclusive, quando a gente faz essa opção em janeiro, obrigatoriamente a gente é obrigado a ficar até o final do ano. Não pode, por exemplo, chegar no meio do ano, cara, dizer, pô, não é um bom negócio para mim, eu quero voltar para o antigo. Não pode, a não ser se o cara estiver no simples e passou o limite de 4.800.000. Então naquele mês que ele passou o limite, ele paga ainda no simples. No outro mês, obrigatoriamente, ele vai para o lucro presumido, certo? Então, eu tive um caso, por exemplo, de um cliente que o contador fez esse levantamento para ele e verificou que ele iria pagar menos imposto no simples. E o que aconteceu? No meio do ano, esse cara começou a perder vendas e não entendeu por quê. O que acontece? O simples, por pagar todos os impostos em uma única guia, ele tem um regime diferenciado. Ele é previsto lá na Lei Complementar 123 de 2006. Ele não aproveita os créditos, tá certo? Se ele tivesse no lucro real das notas fiscais que ele estava, por exemplo, adquirindo mercadorias para revender, ele podia pegar o crédito completo de ICMS, 17%, 18%, tá certo? Para quando ele fosse vender aquele produto e fosse pagar o ICMS, ele aproveitar aquele crédito. No simples, não aproveita esse crédito. Tem pouquíssimas exceções, tá certo? Por exemplo, o ICMS, eu disse que ele poderia aproveitar o crédito cheio se o cara estivesse comprando de uma outra empresa que não está no simples. Mas no simples, se eu estou comprando de uma empresa que está no simples, a minha empresa não é do simples, eu vou comprar de uma empresa que está no simples, eu só posso aproveitar no máximo até 3,99% de ICMS. Tá certo? Enquanto se eu comprasse de uma outra empresa que não está no simples, eu poderia aproveitar crédito de 18, de 19, aquele crédito que está destacado na nota fiscal. Então, muitas vezes o empresário prefere comprar de uma empresa que não está no simples, porque ele aproveita o crédito cheio, do que aproveitar um crédito muito pequeno de ICMS. O IPI, por exemplo, de uma nota fiscal. Se eu estou no simples, vou comprar de uma empresa, um determinado produto, que ela é fabricante, e eu até realizo o processo de fabricação também para poder vender a mercadoria, o IPI eu não aproveito. Ele vai entrar lá como um prejuízo para a empresa, tá certo? Ele não vai ser aproveitado. Então, o simples, ele não aproveita o crédito, como falei para vocês, ele também não repassa o crédito. O cara que vai comprar de uma empresa do simples não tem quase nada para aproveitar de crédito, enquanto que se ele fosse comprar de uma outra empresa, ele teria um crédito cheio. Então, muitas vezes, empresas do simples, eles perdem vendas por causa disso. E as pessoas só olham esse lado de pagar menos imposto, tá certo? Esquece também aquele detalhe que eu falei do sublimite do ICMS, do ISS. Isso aí, às vezes, uma bronca que o cara tá faturando, no meio do ano já passou 3.600.000, aí volta a pagar o ICMS e o ISS de uma forma retroativa. E planejamento tributário, pessoal, envolve uma série de questões, tá? São várias situações que a gente tem que estudar. Por exemplo, a questão de domicílio fiscal. Aí tem o artigo lá 127 do Código Tributário Nacional, que estipula que a parte pode eleger o seu domicílio fiscal. E quando ele não elege o seu domicílio fiscal, será o domicílio fiscal, aí ele diz lá as hipóteses, o lugar da sede, o lugar em que tiver os seus bens, e blá 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 blá. Aí diz lá também que o fisco pode recusar aquele domicílio fiscal se ele notar que ele vai ter dificuldade em receber o imposto naquele domicílio fiscal. Mas, por exemplo, isso acontece com muita frequência em planejamento tributário. O exemplo mais famoso que é a Localiza de carros,
tá certo? Onde ela verificou o lugar que ela paga menos IPVA, que é no estado de Minas Gerais. Então ela colocou a sede dela lá, os funcionários dela lá, a contabilidade dela lá, a escrita fiscal dela lá, e o resto ela fez filiais. Tudo ela adquiriu pelo estado de Minas Gerais. Depois ela jogou nas filiais dela. Por quê? Porque o IPVA dela ficou muito mais barato. Inclusive, tem lá um julgamento lá, acho que em repercussão geral, do STJ, do STF, que diz justamente isso, que é permitida a parte escolher que o IPVA vai ser pago no lugar da sede, do domicílio fiscal do contribuinte, tá certo? Então foi isso que foi utilizado. Isso é uma forma de planejamento tributário. Ela escolheu o lugar onde ela teria o menor IPVA, botou a sede lá, certo? Levou todo o seu administrativo para lá e ela adquiriu os carros por lá. Isso é uma forma de planejamento tributário. O lícito, certo? Porque a legislação permite, certo? O judiciário permite, né? E tudo certo. Ela não poderia estar lá, certo? Em Minas Gerais, criar somente um escritóriozinho, uma sala, como muita gente, às vezes as pessoas fazem esse planejamento tributário. Cria uma sala, bota lá que a sede é lá, bota só uma secretária para atender. Cadê os carros? Os carros estão em todos os lugares do país. Sim, cadê os funcionários? Só tem uma pessoa aqui. Isso aí não é um planejamento tributário, isso aí é uma simulação, tá certo? Isso pode causar um prejuízo também para uma fiscalização, uma multa, tá certo? Então, por exemplo, outra forma de planejamento tributário aqui que eu tô me lembrando, muitas vezes essas empresas, por exemplo, de Sul América, de telefonia e tudo mais, você chega lá, ela tem os funcionários dela próprio, mas a grande maioria dos funcionários vem de uma empresa terceirizada, porque se ela tivesse um funcionário próprio, tá certo, ela não teria direito a aproveitamento de crédito de nada, inclusive ia recolher todas as contribuições dos funcionários e o social, aquelas coisas todas. Quando ela contrata uma terceirizada, a terceirizada vai cobrar em cima dos valores, evidentemente que ela está pagando os funcionários, mas ela vai emitir uma nota para a empresa. Quando ela emitir uma nota para a empresa, ela estando no lucro real, quando a maioria dessas empresas, claro, as seguradoras e tudo mais estão, ela aproveita o crédito daquela nota fiscal. Certo? Então, ela aproveitando o crédito daquela nota fiscal, ela vai abater, certo? Nos débitos que ela tem. Isso é uma forma de planejamento tributário, tá? O que a gente vê muito também, né, e estuda muito com relação a isso, é a questão societária, como falei aqui para vocês, é a questão da cisão, da fusão, da incorporação. O que é cisão? Uma empresa se transforma em duas. Tá certo? Então, geralmente essa empresa aqui dissolve-se e vai se transformar em duas outras empresas, tá certo? A gente vê muito isso numa questão imobiliária, tá? Imobiliária, tem uma empresa X, que essa empresa tem um patrimônio muito grande, tá certo? Ela realiza uma determinada atividade, certo, de comércio, de vender, mas ela também tem muitos imóveis, tá, mas ela quer vender os imóveis, como é que ela faz? Se ela vender esses imóveis, o que é que ela vai acontecer? Ela vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital desses imóveis. Por exemplo, você está lá registrado que esse imóvel vale 1 milhão e agora ela está vendendo por 5 milhões, ela vai pagar em cima de 4 milhões, que foi o ganho de capital que ela teve, certo? Uma alíquota cheia de imposto de renda. Agora, se ela cria por exemplo, uma empresa que é uma imobiliária, certo? E essa imobiliária, que é a atividade principal da empresa, é o KNAI principal da empresa, que é a identidade lá da empresa, for uma imobiliária, ela pode receber esses imóveis, negociar esses imóveis e vai pagar uma alíquota muito menor. Inclusive, se ela tiver, por exemplo, no lucro presumido, como eu falei para vocês, vai pagar presunções de lucro sobre o seu faturamento total. Digamos que ela pegou esse imóvel, vendeu lá por 5 milhões. De novo, ela não vai pagar o imposto de renda
e a contribuição social sobre 5 milhões. Ela vai pagar sobre uma presunção de lucro. Você lembra que eu falei? Quanto maior a presunção, quanto maior o lucro, geralmente o lucro presumido é a forma mais indicada, então ela vai pagar 8% em cima desse 5 milhões, tá certo? Então, por exemplo, vamos facilitar o cálculo. Digamos que se ela vendeu o imóvel, ela comprou por 100 mil e vendeu lá por 1 milhão. Certo? Então ela teria que pagar, se ela não tivesse uma imobiliária, ela teria que pagar o imposto de renda e a contribuição sobre esses 900 mil, que é o ganho de capital, certo? Se for uma empresa normal, certo? Que ela não esteja lá, que não seja uma imobiliária, mas aquela empresa criou uma imobiliária para cuidar justamente do patrimônio, das vendas dos negócios, dos imóveis dela. Então ela colocou aquela imobiliária no lucro presumido, aí vendeu lá por 1 milhão o imóvel, mesmo tendo comprado por 100, vendeu lá por 1 milhão, só que ele está no lucro presumido, a presunção de lucro nessa hipótese é 8%, 8% de 1 milhão dá 80 mil, ela vai recolher o imposto de renda em cima de 80 mil reais. Vê a diferença como é grande, não é? Então isso se chama uma presunção, se chama um planejamento tributário lícito, por opção legal, tá certo? Agora tem que ser empresas diferentes, pessoal, tá certo? Tem que ser empresas independentes. Essa aqui houve a cisão, a divisão em duas, mas cada uma são empresas independentes aqui, com um quadro de funcionários próprios, uma contabilidade, a contabilidade pode ser até a mesma. Isso não vai caracterizar nenhuma ilicitude, não, mas tem que ser funcionários próprios, tá certo? Recolhimentos próprios, não pode funcionário de um rodar no outro e o daqui rodar nessa. É nisso que acontecem as fiscalizações da Receita, do Fisco e tudo mais, porque acontece muito na prática do pessoal colocar isso apenas no papel, tá certo? Mas quando existe uma fiscalização e se comprova, olha, hoje nas redes sociais, hoje é muito aberto, nesses processos que eu acompanho, processos pesados. Amanhã vai vir um processo pesado desse aí para mim. O cara está me procurando hoje, eu tenho até que estudar o processo dele quando terminar essa aula, para querer me contratar por uma questão de fraude à execução fiscal, para ver o que é que eu posso ajudá-lo, né? Ver isso aí e tudo mais. Mas são situações assim, certo? Se fazem esses planejamentos apenas no papel, e quando o pessoal vai ver nas redes sociais, aí mostra que é a mesma contabilidade, são os mesmos proprietários, a marca de uma pertence à outra, a uma vende e a outra instala, tá? Mas tudo é um panfleto só. Quando você procura a empresa nas redes sociais, mostra que é só aquela empresa que vende e que instala. No papel são duas, mas na prática é uma. Aí nisso o fisco vem combatendo e geralmente tem êxito com relação a isso, tá certo? Então tem esse tipo de planejamento tributário, por exemplo, incorporação, que é quando uma empresa aqui incorpora a outra, certo? Acontece também muito, por exemplo, uma empresa aqui está cheia de crédito de ICMS, e não tem o que se compensar. Essa aqui está cheia de débito, tá certo? Mas essa daqui, então, pode incorporar essa e aproveitar os créditos dessa. Incorporar uma absorve a outra e vai utilizar esses créditos para bater nesses débitos. Então, isso existe no planejamento tributário. Como falei, essa questão dos domicílios, muitas vezes existem cidades que as pessoas escolhem, olha, vamos botar nossa sede aqui, que aqui tem uma série de benefícios fiscais, certo? Se paga, a gente pode conseguir aí um benefício de ICMS nos programas do governo, de ficar aí 10 anos recolhendo com uma isenção ou até uma redução grande de 75%, como existe em alguns casos aqui em Pernambuco sobre isso. Você tem que saber, estudar. Como é interessante você chegar numa empresa. É você conversar com o pessoal, saber qual é o seu regime de tributação. Hoje que você está, eu estou no lucro presumido. Pronto, você está no lucro presumido. Hoje, a carga tributária que você tem aqui no lucro presumido é de quanto? Aí o cara vai dizer, minha carga tributária é tanto. Beleza. Você não vai dizer beleza, né? Mas isso aí que a gente está conversando muito informalmente.
Aí você vai dizer lá, perguntar para o cara, dessa carga tributária, qual é o imposto que representa a maior parcela que você tem nessa carga tributária? Ah, é PIS e COFINS. Pô, o cara tem PIS e COFINs. Tá, se PIS e COFINs, o cara não tá, ele tá no lucro presumido, ele tá pagando sobre o total do faturamento e a maior carga dele é do PIS e COFINs, por que a gente não transfere isso aqui para o lucro real, já que no lucro real ele pode aproveitar o PIS e COFINS de todas as notas fiscais, aquele negócio de despesa menos receita. Então é isso que você tem que entender, que no final das contas você vai ver que não é tão complicado assim como você acha, tá certo? Boa tarde, Maria Costa, seja muito bem-vinda. Então é isso que você tem que entender as características, primeiro, os 3 regimes de tributação, tá certo? Então, inclusive no nosso curso lá, seja um advogado tributarista completo, a gente tem um módulo só sobre contabilidade, tudo é comigo, cara. Pessoal, tudo é comigo. Eu não faço outra coisa na vida, a não ser cuidar de família, que eu amo muito a minha família, tá certo? Estudar direito tributário e estudar prosperidade, a vida das pessoas prósperas. Eu tenho um verdadeiro, assim, eu amo estudar a vida das pessoas que conseguem grandes proezas, tá certo? Que são muito bem sucedidas na sua profissão e tento e consigo me espelhar na vida delas. Então, eu estudo contabilidade, eu chego em casa, aí claro que às vezes a gente vai ver um pouquinho de filme quando tá uma cabeça um pouco cansada, o dia foi muito corrido, mas eu chego em casa, em vez de ficar assistindo bobagem, o que é que eu boto lá? Eu coloco planejamento tributário no YouTube, sai trilhões de vídeos. Como é que eu faço um planejamento tributário para as empresas do Simples Nacional? Como é que eu faço um planejamento tributário para as empresas que estão no lucro presumido? Quais os documentos necessários para se fazer um planejamento tributário? Muita coisa que eu aprendi de planejamento tributário, eu aprendi assim, assistindo vídeos. Eu ficava lá assistindo, como é que se faz aí uma restituição, eu fiz um planejamento tributário, tá, eu verifiquei lá que eu paguei algum imposto a maior, certo? E eu quero agora pagar em cima de uma alíquota menor. Como é que eu faço essa retificação na minha contabilidade, essa retificação perante a Receita? Tem vídeos explicando passo a passo, o cara vai anotando lá, vai vendo, a gente vai aprendendo assim, é uma questão de escolhas, pessoal. Então, primeiro, entenda os regimes de tributação, depois entenda os impostos, os principais impostos que afetam para valer uma empresa, PIS e COFINS, planejamento tributário, um dos maiores impostos que a gente vê rodando no planejamento tributário é PIS e COFINS. Eu acho que PIS e COFINS é o único que tem mais brecha para você encontrar situações para reduzir carga tributária, certo? Imposto de renda, contribuição social, ICMS, certo? Esses aqui é que a gente foca mais, entende como é que funciona. Como é que funciona imposto de renda e contribuição social lá no lucro presumido, como falei para vocês. Presunção de lucro, tá? Ou de 8, ou de 12, ou de 32%. Se o cara faturou 100 mil, eu vou pagar sobre 100 mil? Não, vou pagar sobre 8 mil, dependendo da atividade, ou sobre 12 mil, ou sobre 32 mil, que são as presunções de lucro. Será que não seria melhor essa situação? E qual é a carga tributária que ele tem maior aqui? ICMS. Tá, tudo bem, ICMS. Tem situações que ele vende uma mercadoria, por exemplo. E nessa mercadoria ele também presta o serviço, aí ele emite uma nota fiscal e ele, em cima do total da nota fiscal da mercadoria que ele vende, ele vende o elevador, instala o elevador, aí ele bota uma nota fiscal só. Quando você vê que isso aí está errado, ele deveria emitir uma nota fiscal para o serviço, onde ele ia pagar 5%, certo? De ISS, ou a depender do município até menor, tá certo? E uma nota fiscal para a mercadoria, segregar as duas atividades e não misturar as duas e colocar uma alíquota maior de 18, às vezes dependendo da atividade até maior em cima disso aí. Então isso é uma forma de planejamento tributário, tá certo? Deixa eu ver mais aqui. Por exemplo, estou me lembrando agora também a questão do planejamento tributário
clínicas médicas, tá certo? Aí as pessoas tem um consultório lá, ele atende, faz a consulta lá, o médico faz, ou um dentista, tá certo? Faz uma consulta e em cima daquela nota fiscal ele está no lucro presumido, ele vai pagar uma presunção de lucro, já que é uma prestação de serviço de 32% em cima daquelas notas fiscais. Quando, em relação a determinadas atividades que se equiparem a atividades hospitalares, tá certo? Que segundo o STJ, inclusive tem uma decisão falando sobre isso, não precisa ser realizada dentro do hospital, pode ser realizada, por exemplo, numa clínica médica. O cara tem um serviço de ultrassom lá, dentro de uma clínica, ele atende e também tem um serviço lá de ultrassom, tá certo? Mas só que ele paga todos os impostos em cima daquela nota fiscal, já que ele é tido como uma clínica em cima de 32%, quando ele tem que separar aqui, certo? Pelo atendimento, ele vai pagar, isso é uma legislação de 95, 9.246 de 95, se não me falha a memória, é muito parecido, é 9.246 de 95, eu acho que é essa. Aí no artigo 15, parágrafo 1º, que ele estabelece que vai ser pago sobre a consulta 32%, exceto as atividades tais. Aí ele bota uma série de atividades. Aí vem a Receita Federal e diz, não, essas atividades têm que ser realizadas em hospitais. Aí vem o judiciário e diz, não, essa atividade pode ser realizada em um hospital ou até numa clínica, mas tem que ser as atividades equiparadas a serviços hospitalares. O cara lá é um dermatologista, ele atende, mas faz uma cirurgia para tirar lá as manchas do cara. Aquilo é uma cirurgia, é uma atividade que ele poderia realizar no hospital, ele está realizando na clínica dele, ele emite uma nota fiscal lá, certo, para pagar só a consulta, e emite uma outra nota fiscal para pagar o serviço, uma com 8% de presunção de lucro e a outra com 32%, em vez de pagar tudo com a presunção de 32%. Então são formas que existem de planejamento tributário que as empresas gostam, pessoal. As empresas gostam, né? A gente chega oferecendo isso para elas. Nem tudo vive só através de teses, tá certo? Teses são muito importantes, eu ganho muito dinheiro com relação às teses tributárias, tá? Nosso curso também envolve a questão de teses. Mas o planejamento tributário dá um pouco de trabalho. Você que está iniciando, você pode fazer uma parceria com o contador. Vamos estudar juntos, vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui, vamos rachar isso aí meio a meio, honorários meio. Você já faz o serviço de contabilidade para a empresa, você já recebe o seu salário, para você não vai receber mais nada. Mas eu estou vindo de fora, eu posso oferecer meu serviço de planejamento para ela, e junto o que eu receber eu divido com você, tá certo? A gente vai dividir meio a meio, eu vou cobrar para mim, mas eu não vou ficar só para mim, eu vou dividir com você e você me ajuda, a gente faz um planejamento, certo? Empresas do Simples Nacional, a gente sabe que também tem a questão do recolhimento do PIS e da COFINS monofásico, lá anteriormente, né? Que aí se recolheu o PIS e COFINS monofásico, só incide em uma fase da cadeia lá do fabricante, certo? Então, se já recolheu o PIS e COFINS lá do fabricante em determinados produtos, o do Simples Nacional aqui, ele não deve mais pagar, certo? O PIS e COFINS sobre aquele produto, porque já foi recolhido lá no início da cadeia, mas ninguém vê isso, o que é monofásico, o que não é. Quando o cara só vê a nota fiscal e joga lá para pagar o Simples em cima disso. Então você pode tirar, fazer uma retificação na própria Receita Federal e depois fazer um pedido de compensação através de PERDICOMP, se for uma empresa do Simples Nacional. A mesma coisa em ICMS-ST, substituição tributária que foi pago lá no início da cadeia, não é para ser pago novamente aqui pela empresa do Simples, mas ninguém vê isso. Então, são formas que você tem de fazer uma parceria com o contador, tá certo? E você conseguir aí essa questão até porque você precisa de uma ajuda, tá certo? Principalmente você que está começando nessa área do planejamento tributário, tem uma série de leques aí na questão do planejamento tributário. A dica que eu dou para você se tornar um cara especialista em planejamento tributário entenda os 3 regimes de tributação: simples, lucro real e lucro presumido.
Já dou tarefa de casa para você hoje. Chegue lá em casa, em vez de assistir novela, assistir futebol, isso para quem realmente quer. Coloca lá, planejamento tributário para as empresas do lucro real. Cara, você vai encontrar muita coisa. Planejamento tributário para empresas do lucro presumido. Você não vai parar de assistir. Se você for como eu, primeira vez você pode sentir aí o cérebro dar uma repulsa, uma série dizer, vai assistir tua novela, cara, tá muito cansado, chegou agora. Mas se você começar a fazer 1, 2 dias, chega dia que você não faz, você já sente que tá faltando algo diferente. É assim que você vai conseguir. Planejamento tributário para empresas do Simples Nacional. Coloca lá como é que funciona. Aí você começa a estudar os impostos em separado. PIS e COFINS. Tá? Como é que eu posso recolher menos de PIS e COFINS? Será que aproveitando todos os créditos da nota fiscal de entrada? Então se eu posso aproveitar, se o maior imposto que eu estou recolhendo é o PIS e COFINS, se eu mudar para o lucro real, eu posso aproveitar as notas fiscais. Se eu estou no presumido, eu não aproveito nada. Entendeu? Tá, o ICMS, como é que a gente pode fazer? Qual é a maior mercadoria que a gente vende aqui? É a mercadoria X. Tá, a mercadoria X tem quanto de alíquota de ICMS aqui? Tanto. Será que se montasse uma outra indústriazinha, num outro local, uma outra filial, e produzisse a mercadoria, ou uma empresa separada, né, e produzisse a mercadoria lá, será que não seria mais interessante num outro estado que tem uma alíquota menor? Isso é uma forma de planejamento tributário, é você estudar essas questões todas, né? O pessoal faz muito também planejamento tributário, a questão sucessória, a questão de holding familiar, isso é muito comum, né? Em vez de ter aquela briga todinha de, inclusive, pagar imposto de transmissão, causa-morte, ITCMD, tem imposto que a gente às vezes até esquece a sigla. O cara faz uma holding, coloca lá todo o patrimônio, coloca a família lá como sócios daquela holding, né? Então, em vez de eles vão receber o quê? Dividendos daquela holding familiar. Quando o cara morre, eles vão receber dividendos lá, né? No próprio contrato, aquilo ali é repassado para a holding e os dividendos deles aumentam, em vez de ter aquela briga de pagar, inclusive, ITCMD. Pode ser que ele tenha que pagar ITBI para transferir aquilo ali, mas isso é uma questão de estudos que você pode fazer, porque tem decisões dizendo que não precisa, decisões dizendo que precisa pagar ITBI. Então, pessoal, eu fiz aqui sem parar de falar, certo? 40 e poucos minutos a gente conversando aqui sobre planejamento tributário. Existe alguma pergunta, algo que eu possa ajudar vocês com relação ao planejamento tributário? Preparei vários slides aqui para conversar com vocês, 30 slides, mas não li nenhum. Botei a equipe todinha para trabalhar a tarde todinha de graça, certo? Sem olhar slides nenhum. Foi só coisas que eu coloquei, que eu me lembrei aqui, fui falando com vocês de planejamento tributário. Existe alguma pergunta? O pessoal ou o pessoal escuta tudo, ou está aprendendo tudo, né? Ou não estão entendendo nada. Porque tem isso também, né? Mas não tem nenhum bicho de 7 cabeças no direito tributário. Não tem. Não é isso porque eu atuo na área tributária há 20 anos, não. Pense numa área maravilhosa para você atuar, que o dinheiro roda bonito, viu? No direito tributário, se você fizer as coisas certas, certo? Cheguei tarde, mas vou rever o vídeo, ótimo. Veja mesmo, porque tem muitas informações que eu falei aqui que são extremamente importantes. E gostaria também de relembrá-los, tá certo? O link vai ficar aqui, que nós temos nossa empresa RP Cursos Tributários, onde tem o nosso curso lá, Seja um Advogado Tributarista Completo, que hoje está pelo valor de R$ 1.497, mais de 40 horas, onde tem um módulo de planejamento tributário, tem um módulo de contabilidade, de processo administrativo, tem um módulo só sobre teses, mais de 82 petições que eu utilizo no meu dia a dia, em defesas, inclusive, milionárias. As mesmas petições que estão lá são as que eu utilizo aqui no dia a dia, para facilitar a sua vida, para você iniciar na área tributária com muita segurança, tá certo? Além de outros cursos, como de execuções fiscais. Eu estou escrevendo agora meu 3º livro, nós temos esses 2, né? Como se tornar um advogado tributarista
e como se tornar um especialista em execuções fiscais. Eu estou escrevendo meu terceiro livro sobre ICMS, mas já faz aí uns 20 dias que eu estou sem escrever nada e eu sei que eu estou errando com relação a isso, porque já era para ter saído desde o ano passado esse livro. E todos esses cursos de execuções, tudo também está nesse nosso curso lá. E esse ano eu estou abrindo um projeto novo, tá? De muito sucesso, com certeza, porque tudo que eu coloco à mão, eu sempre digo o seguinte: isso eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu estudo isso com meus mentores de prosperidade também, e eu digo, eu sou uma mente lucrativa. Onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, o que quer que eu faça, eu dou lucro. Eu não entro nada para dar lucro, para não dar lucro, tá certo? Eu dou lucro para os meus clientes, eu dou lucro para os meus alunos. Um agora chegou para mim e disse, olha, agora há pouco assinou um contrato de uma tese, onde ele com certeza vai ganhar mais de 20 mil reais, certo? Numa única causa que ele está patrocinando. Então ele está ganhando lucro num curso que ele fez que na época era R$ 997 reais. Tá certo? E eu tô com esse grupo de mentoria de 5 alunos. Eu vou ficar com esses 5 alunos em um mês e meio, tendo encontros semanais, tá? De 4 horas ou mais cada encontro, onde eu vou preparar esses 5 alunos para iniciar na área tributária com muito sucesso. Nós estamos aí com uma vaga só, são 5 alunos, tá certo? O investimento dessa mentoria, que vai começar dia 9/3, é R$ 1.997 e você já vai ganhar logo o acesso a esse curso de R$ 1.497 pelo período de um ano. A base da mentoria, evidentemente, é esse curso, certo? 50% da mentoria é esse curso. Claro que a gente vai tirar todas as dúvidas. Nós já estamos com esses alunos que estão matriculados em um grupo próprio, e eu vou mentorar esse pessoal também nesse grupo de WhatsApp próprio, quando eles vão tirar as dúvidas deles particulares, em causas deles particulares comigo, tá certo? Então, o meu objetivo é preparar essas 5 advogados para iniciar na área tributária. O conhecimento que eles terão nessa mentoria, que eles já vão adquirir no curso, é um conhecimento que eles nunca tiveram em faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Nunca, porque eu só vou focar na prática, o que coloca dinheiro no bolso. O link vai aparecer ou agora ou daqui a pouco na descrição desse vídeo aí, tá certo? Mas vai ficar aqui. Se você quiser me dar a oportunidade e a honra de ser seu mentor nessa área tributária, eu que já atuo nessa área tributária há mais de 20 anos, tá certo? E tudo que eu tenho na minha vida eu devo ao direito tributário, a Deus em primeiro lugar e depois ao direito tributário, certo? E garanto a você que eu sou um cara muito bem remunerado, certo? Mensalmente. Eu tenho certeza que eu darei o meu melhor, farei o meu melhor e todo o meu conhecimento, tá certo? Eu vou passar para vocês. O que eu já faço no curso, mas uma mentoria de alguma forma totalmente diferente, porque eu tenho mentorias que eu faço de prosperidade financeira e tudo mais com vários mentores. Quando a gente está frente a frente com o mentor, tirando dúvidas, ele dando a dica, como é que ele chegou aonde você quer chegar, a gente encurta pelo menos 50% do caminho aí. Tá bom, meus amigos? Então, como não existe mais perguntas aqui, sexta-feira certamente está véspera de carnaval aí, mas teremos mais uma Tributa Live aí. Eu não sei qual vai ser o tema. Eu acredito que é algo voltado ao ISS. Faz tempo que eu não falo de ISS aqui, e tem muitas coisas novas também, muitas oportunidades para a gente ganhar dinheiro em cima do ISS, certo? E eu vou, acho que, gravar algo com vocês aqui na próxima sexta-feira sobre ISS. Então fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela paciência. Espero que essa aula tenha trazido um bom proveito para vocês e possa ajudar vocês na trajetória de advogados tributaristas. Até mais, meus amigos. Forte abraço. Bem